Olá pessoal, boa tarde. Me chamo Juliano Frois, sou cursilista aqui de Ponta Porã. Queria avisar vocês para não se esquecerem de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar durante o vídeo. Isso ajuda a divulgar e crescer o canal ainda mais. Hoje o tema será sobre vocação com o nosso seminarista cursilista Peterson Dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos agora o Espírito Santo para que ele nos ajude a crescer na fé, nos sentimentos e ações iguais às do Senhor Jesus Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Decolores. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé encendida, de conforto e de esperança, ó Senhora Aparecida. Mãe de Deus e nossa, pecado concebida, Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Virgem Santa, Virgem Bela, Mãe amável, Mãe querida, amparai dos socorreiros, ó Senhora Aparecida. Mãe de Deus e nossa, pecado concebida, Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Aleluia, aleluia, aleluia. No Santo Evangelho vamos aclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. O Santo Evangelho vamos aclamar. Evangelho do dia. Evangelho de Mateus 9, versículo 18 a 26. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem e põe sua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra de seu manto. E ela pensava consigo:
Se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada, e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas ela está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela levantou. E a notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Senhor, toma minha vida nova antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queira, não importa o que seja, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra. Olá pessoal, me chamo Peterson, eu sou seminarista da Diocese de Dourados, eu tenho 27 anos, sou de Ponta Porã da Paróquia São José. Hoje o tema da nossa escola vivencial é um tema muito importante sobre a vocação que é um chamado que Deus faz no coração de cada homem. É importante, antes de nós começarmos nosso encontro vivencial online de hoje, a gente pedir a intercessão de Maria para que interceda por nós neste tempo de pandemia. Então convido a você que vai começar a assistir esse encontro comigo agora a rezarmos juntos essa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Antes de entrarmos propriamente no tema da escola vivencial de hoje, vamos conversar um pouco sobre a nossa vida espiritual nesse tempo de pandemia. Todos sabem que a cidade ela está sem missas na nossa paróquia, na São José. E o fato de nós estarmos privados da Eucaristia não significa que nós temos que deixar Deus de lado. Eu falo isso porque eu venho acompanhando algumas situações e percebo que muitos católicos estão deixando de rezar nesse tempo de pandemia. Eles estão esquecendo até de lembrar de Deus no seu dia a dia. Isso é péssimo para a nossa vida espiritual, porque agora, justamente agora que a gente está em casa, que a gente está precisando, claro, assistir uma missa presencial, é que a gente precisa estar forte na nossa fé. Se a gente cai nessa preguiça espiritual de às vezes nem lembrar que Deus existe no nosso dia a dia, quando as coisas voltarem ao normal vai ser muito difícil a gente voltar para a igreja. Por isso a gente tem que fazer de tudo para guardar a nossa fé. Então que vocês continuem com esse belíssimo forma de continuar o cursilho, que é da forma online. Que vocês continuem rezando na casa de vocês, lendo a palavra de Deus, convivendo em família, porque isso é que vai nos alimentar no nosso dia a dia e vai ajudar a guardar a nossa fé. Enfim, cuidem da vida espiritual de vocês, porque muita gente não está cuidando. Enfim, a vocação. Vocês já ouviram falar sobre a vocação? Eu acredito que sim, porque a Igreja Católica, ela dedica o mês de agosto, o mês que a gente vai entrar agora, mês que vem, ao mês das vocações. Então é sempre falado sobre as vocações. E a vocação é um chamado que Deus faz no coração do homem.
É um chamado a uma missão específica e que o homem tem a liberdade de dizer sim ou dizer não a Deus. Então a vocação, primeiramente, ela não é uma profissão. A profissão, o nosso trabalho que a gente tem no nosso dia a dia, é só o nosso trabalho. A vocação ela é diferente. Como a vocação é um chamado que vem de Deus, a vocação é uma missão. Então uma missão que nós somos chamados por Deus a assumir essa missão 24 horas por dia, como um estado de vida. E é vivendo a vocação, vivendo bem a nossa vocação, que nós conseguimos atingir a finalidade pelo qual Deus nos criou. Deus nos criou a sua imagem e semelhança com um princípio, uma finalidade, que é louvar a Deus e salvar a nossa alma. Então nós temos essa finalidade, nós precisamos cumprir, que Deus nos criou, repetindo, para louvar a Deus, louvar a Ele, e o principal, que é salvar a nossa alma. E um meio de você atingir esse objetivo de salvar a alma é vivendo bem a vocação que Deus te chama. Na igreja, nós geralmente separamos as vocações em 4. A primeira vocação é a vocação matrimonial. A segunda vocação é a vocação sacerdotal. A terceira vocação é a vocação religiosa. E a quarta vocação é a vocação leiga, que é aquela vocação leiga, é aquela que todos nós também vivemos no nosso dia a dia de paróquia, seja ajudando o padre na pastoral da liturgia, ajudando no cursilho, todos nós somos leigos. Mas além dessa quarta vocação, da vocação leiga, nós somos chamados a vocações mais específicas. Alguns homens são chamados ao sacerdócio, algumas mulheres são chamadas a uma vida religiosa, como uma freira, por exemplo, e a maioria dos homens e mulheres são chamados à vocação matrimonial, que é a vocação da família, a vocação de pai e a vocação de mãe. Enfim, hoje nesse encontro da escola vivencial, do cursilho, nós vamos tratar somente de 2 vocações, que é a primeira a vocação matrimonial, depois a vocação sacerdotal. Começando já sabendo qual que é a nossa finalidade como ser humano, que é louvar a Deus e salvar a nossa alma, nós precisamos de um meio para fazer isso, como eu disse, que é vivendo a nossa vocação. E conforme os anos vão se passando, Deus vai chamando seus filhos a missões específicas. Então, é a partir daí que a gente começa a falar sobre a vocação específica do matrimônio. Quando um jovem e uma jovem se conhecem, sentem no coração coisas boas, eles começam um relacionamento, um namoro, são chamados ao casamento, eles respondem sim a Deus, a vocação que a gente chama de matrimonial, que é uma vocação muito importante, porque afinal é da família que saem as outras demais vocações para a igreja. Então a família a gente chama de celeiro das vocações, porque é de um pai e de uma mãe que vão gerar filhos aqui na terra para Deus, é que vão nascer as outras vocações. Então a família é uma vocação muito importante, a família que hoje é tão atacada por quem não acredita em Deus, dizendo que a família não é importante, que não é preciso casar, não é preciso ter filhos. Mas muito pelo contrário. A palavra de Deus, ela é muito clara, então a palavra de Deus ela não muda. Então mesmo que o tempo passe, mesmo que a modernidade consiga avançar, eles nunca vão poder mudar a palavra de Deus. Então a família é uma instituição sagrada, é uma família que nasce no coração do homem, que gera filhos para Deus. Então é muito importante vocês viverem bem essa vocação de pai, vocação de mãe, e a vocação do matrimônio. Nós precisamos entender a vocação aos olhos da fé, porque sem a fé nós não conseguimos ver qual que é a função de um pai e de uma mãe. A função de um pai e de uma mãe é educar os seus filhos e levar para o caminho de Deus. Então é isso que o
um pai e uma mãe é o objetivo de um pai e de uma mãe. Porque vai chegar um momento que o seu filho ou sua filha vai caminhar com as próprias pernas. E foi aquilo que você ensinou, aquela educação que você deu na fé com seus filhos, que vai ajudar eles a seguirem um caminho de vida e depois cada um para a sua vocação. Então a principal finalidade de uma família, a principal finalidade de um pai e de uma mãe é educar os seus filhos para esse caminho de Deus. Sempre enxergando a família aos olhos da fé. E um modelo que vocês pais, vocês mães, podem seguir para melhorar a vida de vocês de família é seguir o exemplo da família de Nazaré, seguir o exemplo de Maria, o exemplo de José, que eles são o nosso modelo, referência de família que todo católico deve seguir. Enfim, falando já da finalidade do homem, da finalidade do matrimônio e de um pai e de uma mãe, nós agora entramos na segunda vocação, que é a vocação sacerdotal. A vocação sacerdotal, diferente de você ser chamado ao casamento, o rapaz é chamado a estar mais perto de Deus ainda, como um sacerdote. E volto a dizer que a vocação precisa ser entendida aos olhos da fé. E se uma pessoa não tem fé em Deus, ela não consegue entender a missão de um sacerdote. Porque o rapaz que segue a vocação sacerdotal, ele vai abdicar de um casamento, vai abdicar da sua profissão, vai abdicar temporariamente da sua família quando ele começa o estudo no seminário. Só que ele vai ser formado a Deus, então ele vai ter uma missão de não vai ter filhos fisicamente, conforme uma família tem, mas vai ter filhos na ordem espiritual. Então a gente precisa rezar muito pelas vocações, principalmente a vocação sacerdotal, porque Deus ele nunca deixa de chamar os seus filhos. Eu sei que deve ter muitos jovens aí espalhados que são chamados ao sacerdócio, mas não têm aquela coragem de responder, seja porque tem vergonha do que os pais vão dizer, seja porque tem vergonha do que os amigos vão dizer. E é por isso que o apoio a essas pessoas, esses rapazes que querem ingressar ao seminário, ele precisa acontecer. E vocês já pararam para pensar que vocês podem ter uma vocação sacerdotal dentro da casa de vocês, como filho de vocês? Como é que vocês lidariam se o filho de vocês chegasse para vocês e dissesse que queria ser padre? Será que você, mãe, aceitaria numa boa se seu filho chegasse para você e dissesse que queria ser padre? Como é que você lidaria? Você daria o apoio que o seu filho precisa? Então nem sempre esse apoio existe. Eu vejo, porque eu tenho alguns amigos seminaristas, que a família não os apoia, não acredita na vocação e não acredita que há um chamado de Deus. Mas a vocação é bíblica. Se a gente pega as Sagradas Escrituras, nós podemos ver várias pessoas que Deus foi chamando para uma missão específica, não só a de sacerdócio, mas para missões para salvar o povo de Deus, começando por Abraão, depois Moisés, Jeremias, que é o que a gente vai ver aqui. No livro de Jeremias, o capítulo 1, Deus chama Jeremias para ser um profeta. Então, Jeremias, quando é chamado por Deus, ele vai responder assim: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu sou ainda criança. Então Jeremias se sentindo incapaz para esse chamado de Deus. Mas Deus disse para ele: não temas, porque tudo aquilo que eu planejei para você, eu planejei desde quando você estava no ventre da sua mãe. E quanto a ele não saber falar, Deus disse que colocaria as palavras certas na boca dele. Isso prova mais uma vez que Deus não escolhe as pessoas perfeitas. Deus, pelo contrário, ele escolhe as pessoas imperfeitas. Nós acabamos de celebrar a solenidade de São Pedro e São Paulo, que também são exemplos.
São Pedro tinha um temperamento muito explosivo e Jesus chamou ele para uma missão importante e fundou a igreja a partir de Pedro. A mesma coisa foi com São Paulo. São Paulo nunca teve uma vida correta antes de se converter. São Paulo perseguia os cristãos, mas depois que Deus chama ele para ser um apóstolo, um pregador, São Paulo vai e responde essa missão de Deus. E assim, inúmeros exemplos a gente tem nas Sagradas Escrituras que vocês já ouviram falar. O maior de todos é o de Maria, que é chamada a ser a mãe do Salvador e disse sim a Deus. Então, em um momento da nossa vida, em algum momento, Deus vai chamar. E Deus já chamou vocês. Vocês que estão me assistindo, que já têm filhos, vocês já vivem essa vocação familiar. E para aquelas pessoas que estão me assistindo, que ainda não sabem qual a sua vocação, a gente precisa sempre chegar nas nossas orações e perguntar a Deus: e aí, Deus, o que quer que o Senhor, o que quer que eu faça? Aí Deus vai respondendo com sinais no nosso coração aquilo que Ele deseja. E vocês pais, vocês mães que estão me assistindo, vocês precisam chegar a Deus e perguntar: Deus, como é que eu posso aperfeiçoar essa minha vida de pai? Como é que eu posso aperfeiçoar essa vida de mãe? Como é que eu posso ser uma melhor mãe, um melhor pai para os meus filhos, uma melhor esposa, um melhor esposo para o meu marido? Então é assim que a gente precisa pedir a Deus, que aí Deus vai nos moldando naquilo que a gente mais precisa melhorar. Seja na nossa paciência com os filhos, com o esposo, com a esposa, seja rezando mais. Quando Deus coloca no nosso coração que a gente está rezando pouco, é o momento da gente responder a Ele rezando mais. Então a vocação é sempre um chamado de Deus, é um chamado sobrenatural que o homem ele vai dizer sim ou dizer não. E que nesse tempo de pandemia vocês possam voltar a Deus, neste momento que você está em casa. E também a gente comece a meditar como anda a vivência da nossa vocação, como está o nosso relacionamento com os nossos filhos, com o esposo, a esposa. E aí a gente vai pedindo a Deus aquela graça da gente melhorar, de poder melhorar a nossa família. E uma última coisa, rezem pelas vocações. Nós precisamos muito de mais vocações dentro da igreja, principalmente as vocações sacerdotais. Porque imagina uma igreja sem padre. Que futuro nós teríamos se é o padre que traz Jesus pela Santa Missa? Que vocês possam rezar pelas vocações, que vocês possam rezar pelas vocações dos filhos de vocês, para aqueles filhos que já decidiram, que Deus aperfeiçoe essa vocação. Vocês possam rezar também para os seus filhos ainda que não descobriram o caminho de vida. Tudo tem um tempo para Deus. A gente não pode forçar os nossos filhos a seguir um caminho, sendo que não somos nós que viveremos essa vida. É o filho de vocês que vai viver. Então ele vai responder isso no momento certo e na hora certa. Enfim. Então, espero que vocês tenham entendido um pouco do que é a vocação, que é esse chamado sobrenatural que Deus faz e que precisa de uma resposta. Agradeço a oportunidade por dar essa escola vivencial, falar um pouco do que sei e peço que vocês rezem por nós, seminaristas da Diocese de Dourados. Nossa caminhada de seminário é uma caminhada muito difícil, nós ficamos 9 anos estudando para ser padre, então não é uma vida fácil, né? A gente vive longe de casa, vive longe dos pais, temos os nossos problemas também como jovens, nossas crises, vamos assim dizer. Então a gente precisa muito da oração de vocês para que a gente responda bem e que nós nos tornemos bons padres para o futuro da nossa diocese, para o futuro da nossa igreja. Então Deus abençoe cada um de vocês. Não esqueçam do que eu falei.
de vocês cuidarem da vida espiritual de vocês nesse tempo de pandemia. Enfim, é isso. Deus abençoe vocês e dê colores. E voltas do teu amor, pois neste amor quero permanecer. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi. E me lanço e me entrego nos braços do teu amor, pois neste amor quero permanecer. O teu amor me queima sem me consumir. Teu amor é um mar de águas impetuosas. Pois neste amor quero permanecer. Alguém chama, me ama. Ele é feliz, ele fala, só escuto para o mundo. Ele me diz, vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir. Que o meu caminho é uma porta estreita assim. Porém ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom ser. Ele quer uma resposta todo dia de você, é difícil. E por isso ele me estende a mão. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada você é feliz. Deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir. Que o meu caminho é uma porta estreita assim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom. Olá pessoal, o que acharam do vídeo? Temos alguns recados para hoje. As missas presenciais na Paróquia São José retornaram. Agora temos missas presenciais domingos 10 e às 17 horas, quarta-feira às 18h30 com a novena da Mãe do Perpétuo Socorro e sábado às 18 horas. Mas se você preferir continuar acompanhando pela internet, na página da Paróquia São José no Facebook, você pode continuar. Lá tem missa domingo às 8 da manhã e às quintas-feiras às 19 horas com a bênção do Santíssimo. E a partir do dia 18 agora nós temos responsabilidade todo terceiro sábado do mês. E agora vamos ficar com a bênção final. Boa noite, povo querido Cursilho. Olha, o tema de estudo de vocês é sobre vocação. E eu gostaria de dizer que a maior vocação é o dom da vida. Nós recebemos a vida de Deus, Deus nos concede o dom da vida para podermos viver.
E aos olhos de Deus não existe nada mais bonito, nada mais encantador, nada mais especial do que a vida de cada um de nós. Por isso, o primeiro sinal da vocação é a gente cuidar bem de nossa vida, cuidar bem da vida das pessoas que a gente ama, cuidar bem da vida das pessoas que são a nossa família. E sem dúvida vocês do Cursilho são uma grande família. Por isso, então, continuem cuidando bem um do outro. Claro, nós temos várias vocações, a vocação matrimonial, a vocação religiosa, a vocação sacerdotal e assim por diante. Cada uma dessas vocações faz parte daquilo que nós aprendemos e definimos para viver em nosso dia a dia. A vocação familiar, a vocação matrimonial, é a constituição da continuidade de nossa vida. A vocação religiosa sacerdotal é a maneira da gente poder se colocar diante de Deus, celebrar a vida, mas também repartir a nossa vida. Por isso, cada um de nós temos uma vocação. E eu digo que vocação é tudo aquilo que de uma ou de outra maneira a gente sabe fazer bem, a gente faz bem e a gente faz para o outro. Por isso, meu irmão, minha irmã, tudo aquilo que você souber fazer de bom e de bem, isto é a sua vocação. Então, que essa semana seja uma semana abençoada, que você, a sua família, que as pessoas que você ama e quer bem, possam ter uma semana cheia de paz, de esperança, de alegria, de conforto e de segurança para viver a sua vida. Deus abençoe a todos vocês, pela intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e de São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As flores são os passarinhos de colores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todos que esse é o caminho, cantemos louvores a Cristo na Cutanha. Venham todos que esse é o caminho, cantemos louvores a Cristo na Cutanha. Viva a vida! Viva a vida! Faz o mundo ficar mais bonito no seu coração. Viva a vida! Viva a vida! E desperta na fé amorosa de ser bom cristão. Todos juntos, de mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou seu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou seu irmão. Viva a vida! Viva a vida! Faz o mundo ficar mais bonito no seu coração. Viva a vida! Viva a vida! E desperta